Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita no YouTube e no Facebook para mais uma gota de Espiritismo, mais uma gota do Evangelho no Lar, a visita de Jesus à nossa casa. Sou Fábio Pereira, é uma honra, um prazer, um privilégio falar com todos e cada um de vocês. Toda quarta-feira a gente tem o nosso Evangelho no Lar, a gente grava o nosso Evangelho e publica na quarta-feira para que você que é espírita sozinho na sua casa ou você que tem dificuldade para ler em voz alta e explicar o Evangelho, quer reunir a família, colocar, né, na sala, por exemplo, na TV, no YouTube e fazer o Evangelho com a gente. Muita gente faz isso, de repente você pode fazer também. Você que mora sozinho também tem dificuldade para, né, fazer sozinho em voz alta, faz conosco aí, deixa o som normal, né, não vai colocar no fone, que é para que todos encarnados e desencarnados ouçam, né? Então, e faça o Evangelho conosco. Separa a água aí, a minha já está aqui. A gente faz o circuito completo. Nós fazemos a prece inicial, na sequência uma leitura edificante. Nós estamos finalizando o livro Segue-me, de Emmanuel por Chico Xavier. O tema de hoje é auxiliar e servir. A gente lê e explica, depois na sequência a gente vai, claro, para o Evangelho segundo o Espiritismo. O meu está aqui. Hoje caiu um texto maravilhoso de Santo Agostinho, do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, o mal e o remédio. O mal e o remédio é o nosso item de hoje. Capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Certo? Então seja muito bem-vindo. É um prazer, uma honra, repito, um privilégio poder falar com todos e cada um de vocês. Nós estamos também no Centro de Estudos Espíritas Caibar Schutel no Facebook e na página do jornalista Fábio Pereira, que sou eu, no YouTube e no Facebook. Tá bom? Então seja muito bem-vindo. Vamos lá. Primeira coisa então é elevar o pensamento até Jesus. O que é isso? Pensar no rosto dele como você acha que ele é. Tá bom? Então vamos lá. Senhor Jesus, querido mestre e amigo, Deus Pai Todo-Poderoso, benfeitores espirituais, amigos mentores que nos acompanham, seu Calixto, Dona Zélia, seu João Leão Pita, seu Joaquim, seu Romeu, seu Alexandre, doutor Agripino, seu Otávio, meu anjo da guarda, cumprimentando o Senhor, cumprimento a todos os demais aqui presentes, seu Caibar Schutel, sua equipe de Alvorada Nova, seu Bezerra de Menezes, seu Allan Kardec e seu Agostinho. Elevamos o nosso pensamento, Senhor Jesus, até o Senhor, para que possamos fazer o nosso Evangelho no lar e principalmente receber a sua visita. O que é mais importante de tudo isso é recebê-lo em nossa casa, e por essa visita, que é um acréscimo da sua misericórdia, nosso muito obrigado. Nosso muito obrigado também, Senhor, nosso agradecimento sincero por tudo de bom que nos aconteceu na última semana, por tudo de ruim que não nos aconteceu na última semana e, claro, por tudo de ruim que aconteceu na última semana, porque afinal de contas já foi, né? Isso é muito bacana. Graças a Deus já conseguimos eliminar mais esse passo e por isso muito obrigado. No quesito pedidos, mestre, gostaríamos de pedir que o Senhor, nesse período aqui do nosso Evangelho no Lar, que o Senhor não olhe as nossas imperfeições, mas a fé que anima o nosso coração, o desejo de servir, a vontade de ser útil, a vontade de fazer o certo em vez do fácil. E nos ajude, por favor, é o nosso maior pedido, para que esse Evangelho seja o melhor possível. Dessa forma, então, mestre, sabedores da sua presença em meio a nós, damos por iniciado o nosso Evangelho no Lar, e que assim seja. Bom, o livro de Emmanuel por Chico Xavier, o Segue-me, que nós estamos finalizando, sempre traz um trecho do Novo Testamento. Hoje, Emmanuel selecionou o capítulo 10 de Lucas, o versículo 27. Só que ele usou só o finalzinho. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Essa passagem inteira, ela diz respeito a uma conversa que um doutor da lei chamado Nomicos, que era seguidor da Torá, no versículo anterior ele pergunta: o que eu devo fazer para conseguir para herdar a vida eterna? E Jesus responde para ele, isso no versículo 26, Jesus responde: o que está escrito na lei, como você a lê? E aí é ele, esse Nomicos, que acaba falando: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Então é Nomicos que fala isso. E Jesus, então, no versículo seguinte fala: já que é isso, é verdade, então faça isso e você vai conseguir todo o seu intento. Aí ele pergunta: mas
quem é meu próximo? Porque os judeus naquela época tinham a ideia de que próximo era apenas quem partilhava da mesma fé, da mesma religiosidade, da mesma raça, né? E Jesus então conta a história do bom samaritano. É nesse ponto que acontece, na sequência dessa passagem que Emmanuel escolheu, que Jesus então conta a história do bom samaritano, né? Isso aconteceu no caminho para Jerusalém, a última grande viagem de Jesus a Jerusalém, antes do acontecido, né, do grande problema que ele teve lá de ser preso, morto, enfim, crucificado. Então foi um pouquinho antes. Essa parte da amar aos próximos, amar ao próximo como a si mesmo, é de Levítico, e a parte de amar a Deus sobre todas as coisas, como está lá, vem do Deuteronômio, tá? Só para a gente localizar exatamente aquilo que está sendo falado. Nessa passagem, Emmanuel pegou só o finalzinho, porque o ponto dele aqui, que ele quer levar em consideração, é: e amarás o teu próximo como a ti mesmo, né? Lucas capítulo 10, versículo 27. Aí diz Emmanuel o seguinte: irmãos, quando estiverdes à beira do desânimo, porque alfinetadas do mundo vos hajam ferido o coração, quando o desespero vos ameace à vista das provações que se vos batem na senda, no caminho, reflitamos naqueles companheiros outros que se agoniam junto de nós em meio aos espinheiros que nos marginam a estrada, nos que foram relegados à solidão sem voz de amigo que o reconforte, nos que tateiam a pleno dia, ansiando por fio de luz que lhes atenue a cegueira, nos que perderam o lume da razão, a chama da razão, e se despencaram na vala da loucura, nos que foram arrojados à orfandade, ficaram órfãos, quando a existência na terra se lhe esboça um começo, naqueles que estão terminando a romagem no mundo atirados à ventania, nos que desistiram do refúgio na fé e se encaminham desorientados para as trevas do suicídio, nos que se largaram à delinquência comprando arrependimentos e lágrimas na segregação em que espiam as próprias faltas, nos que choram escravizados à penúria, a definharem na inanição, de fome, morrendo de fome. Façamos isso e aprenderemos a agradecer a bondade de Deus que a todos nos reúne em uma bênção de amor, de vez que a melancolia se nos transformará no ser em clarão de piedade, ensinando-nos a observar que, por mais necessitados ou sofredores estejamos dispostos ainda do privilégio. Vou ler de novo. Façamos isso e aprenderemos a agradecer a bondade de Deus que a todos nos reúne em sua bênção de amor, de vez que a melancolia se nos transformará no ser em clarão de piedade, ensinando-nos a observar que, por mais necessitados ou sofredores estejamos, por mais necessitados ou sofredores, estejamos dispostos ainda a receber o privilégio de colaborar com Jesus na edificação do mundo melhor, pela felicidade de auxiliar e pelo dom de servir. Emmanuel pede aqui uma comparação que é muito curiosa e que durante muito tempo nós fizemos, até vindos de outra religião, ou das religiões de encarnações passadas pelas quais nós fomos passando, que nós fomos encarnando, fomos vivenciando. O fato é que a ideia de sofrimento, seja ele qual for que nós estejamos passando, a dificuldade, seja ela qual for que esteja se nos apresentando, as dores, sejam elas quais forem que estejam visitando a gente, é preciso entender que sempre, inevitavelmente sempre, há irmãos nossos em dores maiores. O que significa isso? Significa um apelo àqueles que, em um determinado momento, talvez nós espíritas estejamos nesse momento, o apelo que Emmanuel faz aqui
é para essas pessoas, que talvez, repito, sejamos nós, que possamos, essas pessoas possam, no caso nós, possamos entender que sempre há dores maiores que precisam do nosso concurso, da nossa ajuda. Que por mais doloridos que nós estejamos, há pessoas que precisam do nosso ombro. Não porque nós sejamos melhores ou porque nós estamos esquecidos da divindade. E aí tem que trabalhar, tem que fazer o bem. Não. Porque co-criadores, como somos cada um de nós, com Deus, nessa obra extraordinária que é a vida, nós podemos ser úteis, já entendendo que, esse é o ponto, independentemente das dores pelas quais nós estejamos passando, Deus conta conosco para amenizar as dores de quem sofre mais. Isso que Emmanuel está falando para nós hoje é um grande convite para auxiliar e servir, é o nome do capítulo, auxiliar e servir. É um grande convite. Olha, espírita ou cristão, é a mesma coisa, olha bem o que está acontecendo ao seu redor. Levanta um pouquinho a cabeça. Por maiores que sejam os seus sofrimentos, por maiores que sejam as suas dores, há quem esteja sofrendo mais, há quem esteja com dores maiores, embora a dor não tenha régua, mas você me entendeu. E que precisam de um consolo amigo, de um ombro amigo, e que nós podemos dar. Emmanuel está dizendo isso. Jesus precisa que nós o auxiliemos nesse trabalho. Vou mudar a palavra. Jesus conta conosco. Se a gente não der conta, ele faz o serviço. Porém, no entanto, contudo, todavia, nos dá essa oportunidade, esse privilégio de servir, de auxiliar, apesar das nossas imperfeições, apesar das nossas dificuldades, apesar das dores pelas quais nós estamos passando. E ao preocuparmos-nos com as dores do outro, as nossas começam a ficar em segundo plano, e eu paro de dar tanta atenção para essa dor. E ao parar de dar tanta atenção para essa dor, eu consigo raciocinar melhor acerca do que está se passando comigo. Eu saio daquele círculo vicioso ou ciclo vicioso de pensamento, criando condições, inclusive, para ser auxiliado pelos mentores, pelo meu guia espiritual, ou anjo da guarda, enfim, como queira chamar. E aí isso faz uma diferença gigantesca na minha vida. Mas gigantesca mesmo na minha vida. Os problemas que eu julgo insolúveis, ao sair do círculo vicioso de pensamento em que eu me encontro, só vendo a dor e aumentando a dor, e só vendo a dor e aumentando a dor, e aí vem a pena de mim mesmo, que eu chamo a autocomiseração, vem a revolta, por que eu estou passando por isso, etc, etc. Se eu conseguir sair dessa nuvem que está em volta de mim, auxiliando aqueles que precisam, que não têm o entendimento que nós temos para conseguir buscar essa ajuda através do auxílio, através do serviço, nós conseguiremos sair dessa nuvem e enxergar melhor o caminho que temos que trilhar. Mesmo que façamos isso por única e evidente situação de resolver os nossos problemas, já é uma grande coisa. Porque a natureza não dá saltos, então é aos pouquinhos. Então eu faço isso porque vai ser bom para mim, daqui a um certo tempo eu faço isso porque vai ser bom para mim e para o outro, daqui a um certo tempo eu me preocupo com o outro, daqui a um certo tempo eu faço isso naturalmente, sem nem pensar no outro nem em mim, simplesmente pelo fato de estar preocupado com a situação de melhora das pessoas à minha volta. Mas tudo isso é passo a passo, é devagarinho, um passo aqui, outro acolá, né? Sem muita pressa. Santo Agostinho, que tem no Livro dos Espíritos, na questão 495, um trecho extraordinário, magnífico, assim,
É a coisa mais linda do mundo. Né? Gosto de falar, aliás, eu até separei aqui. Ele diz: é uma doutrina esta dos anjos guardiães que pelo seu encanto e doçura deveria converter os mais incrédulos. Não se vos parece grandemente consoladora a ideia de tendes sempre junto de vós seres que vos são superiores, prontos sempre a vos aconselhar e amparar, a vos ajudar na ascensão da abrupta montanha do bem, mais sinceros e dedicados amigos do que todos os que mais intimamente se vos ligarem na terra? Eles se acham aí ao vosso lado por ordem de Deus. Foi Deus quem aí os colocou, e aí, permanecendo por amor de Deus, desempenham bela, porém penosa missão. Sim, onde quer que estejais, estarão convosco. Nem nos cárceres, nem nos hospitais, nem nos lugares de devassidão, nem na solidão, estáis separados desses amigos a quem não podeis ver, mas cujo brando influxo vossa alma sente, ao mesmo tempo que lhes ouve os ponderados conselhos. Essa é a visão que Santo Agostinho, que viveu no século IV e século V, em Hipona, onde é a Argélia hoje, que foi canonizado por aclamação, que escreveu obras extraordinárias e participou da codificação brilhantemente. Esse trecho, O Mal e o Remédio, foi ele que ditou também do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele fala, no Livro dos Espíritos que eu acabei de ler, sobre a grandeza do anjo da guarda, né? Essa coisa de, essa maravilha que é termos alguém ao nosso lado, sob orientação, pedido, ordem e trabalho de Deus, para nos auxiliar na evolução. Por que eu estou fazendo essa comparação com o anjo da guarda? Porque nós podemos ser esse exemplar, ou semelhantemente a ele, agirmos como o anjo da guarda na vida de outras pessoas. É esse o convite que nós estamos recebendo hoje, direto de Emmanuel, direto de Santo Agostinho, direto do Espírito de Verdade, que é o próprio Jesus, no Consolador prometido pelo próprio Jesus, que é o Espiritismo. É um convite para que eu saia da esfera única e exclusiva de mim, para me preocupar com quem está à minha volta. E há corações muito doloridos ao meu redor, mas muito dolorido ao meu redor. Não preciso procurar muito, não. Não preciso procurar muito, não. Basta que eu tenha olhos de ver, vontade de ver, né? Olhos com vontade de ver já seria uma grande coisa, né? O Mal e o Remédio foi assinado por Santo Agostinho, como eu disse, em Paris, 1863, diz o seguinte: será a terra um lugar de gozo, um paraíso de delícias? Já não ressoa mais aos vossos ouvidos a voz do profeta? Não proclamou ele que haveria prantos e ranger de dentes para os que nascessem nesse vale de dores, que é a terra? Esperai, pois, todos vós que aí viveis, causticantes lágrimas e amargo sofrer, e por mais agudas e profundas sejam as vossas dores, voltai o olhar para o céu, e bendizei do Senhor por ter querido experimentar-vos. Ó homens, dir-se-á, não reconheçais o poder do vosso Senhor, senão quando ele vos haja curado as chagas do corpo e coroado de beatitude e ventura os vossos dias? Dar-se-á, não reconheçais o seu amor, senão quando vos tenha adornado o corpo de todas as glórias e lhe haja restituído o brilho e a brancura? Imitai aquele que vos foi dado por exemplo. Tendo chegado ao último grau da abjeção e da miséria, deitado sobre uma estrumeira, disse ele a Deus: Senhor, conheci todos os deleites da opulência e me reduzistes à mais absoluta miséria. Obrigado, obrigado, meu Deus, por haveres querido experimentar o vosso servo. Até quando os vossos olhares se deterão nos horizontes que a morte limita? Porque você vai ficar vendo só a matéria. Quando, afinal, vossa alma se decidirá a lançar-se para além dos limites de um túmulo?
houvesseis de chorar e sofrer a vida inteira, que seria isso a par da eterna glória reservada ao que tenha sofrido a prova com fé, amor e resignação? Buscai consolações para os vossos males no porvir, que Deus vos prepara, e procurai-lhe a causa no passado. E vós, que mais sofreis, considerai-vos os afortunados da terra. Qual é a ideia de Santo Agostinho? A ideia é, cara, você está sofrendo? Luta com resignação. O que é resignação segundo o Espiritismo? Não me revoltar contra Deus, porque a culpa é minha daquilo que eu estou passando, e lutar com todas as forças para sair daquela situação que eu me encontro. Isso é resignação segundo o Espiritismo. E o Santo Agostinho está dizendo assim, cara, se você tem, como você sabe que tem, se eu tenho, como você sabe que eu tenho, todos nós, um monte de encarnações anteriores que essa, e hoje é o dia que nós estamos mais evoluídos desde que fomos criados, isso significa que temos débitos gigantescos no passado. Então a oportunidade de quitá-los hoje é sensacional. É uma oportunidade ímpar. Eu dizia semelhante coisa a uma pessoa que eu fiz o atendimento fraterno essa semana, e eu dizia para ela, falei, olha, tem coisas que você não tá enxergando, e como espírita você poderia enxergar, que são as oportunidades. Que são as oportunidades. E eu contei a história de João Batista. João Batista era a reencarnação de Elias, né, do profeta Elias. E ele, quando... Eu vou contar ao sabor da minha emoção, né? Quando ele era Elias, estava encarnado como Elias, ele participou de uma espécie de aposta com os sacerdotes de Baal, e vencendo, mostrando que o Deus dele era o Deus único e não os deuses de Baal, os sacerdotes de Baal foram decapitados. E ele ficou muito mal, Jesus teve que intervir, porque ele estava quase que no que nós chamaríamos hoje de entrar em depressão, mas ele continuou trabalhando. Muitos anos depois, aproximadamente 600 anos depois, quando ele encarna como João Batista, que aliás Jesus fala isso na descida do Monte Tabor, que Elias é João Batista, João Batista que é primo de Jesus, ele encarna com essa missão extraordinária de ser a voz que clama no deserto, né? Que anuncia antes de Jesus e tal, coisa e tal, mas ele tinha aquele ranço ainda, aquela coisa do remorso, do arrependimento, já não era mais remorso, era arrependimento do que ele tinha feito com os sacerdotes de Baal. E quando a chefe dos sacerdotes de Baal, reencarnada como a mãe de Salomé, pede a cabeça dele, convence a filha a pedir a cabeça dele numa bandeja de prata, quando ele sai do corpo, a expressão dele é: não devo mais. Então, essa sensação de alívio é que nós somos convidados a ter toda vez que nós passamos por uma dor dificílima, por uma dificuldade dificílima, que é o resgate, que é a reparação que nós estamos fazendo do equívoco que nós cometemos lá no passado. Portanto, olha que extraordinário. Santo Agostinho vem convidar a gente, Emmanuel também faz isso, a nós nos preocuparmos com os outros que não têm esse conhecimento, que não têm essa noção, que não sabem sobre isso, que estão até revoltados com a dor, porque não sabem que necessariamente estão quitando débitos. Muitos nem acreditam em reencarnação, porque a Igreja Católica aboliu isso perto do ano 500, no século VI, por causa da Imperatriz Teodora e tudo mais, e Justiniano, que tiraram a reencarnação da ideia religiosa católica. Né? Então, muitos hoje em dia não acreditam em reencarnação, vou mudar a frase, não sabem que existe a reencarnação por causa da Teodora e do Justiniano, né? Lá no século VI. Mas enfim, o fato é que muita gente não tem noção disso. Então nós não precisamos ensinar o Espiritismo para outras pessoas, não precisamos tentar convencer as outras pessoas a serem religiosas espíritas, não precisamos convencer as pessoas que existe a reencarnação. O que nós precisamos é oferecer o ombro amigo para as pessoas, e o nosso exemplo de luta diante da dor, ou seja, não me revolto contra Deus porque a culpa é minha e luto com todas as forças
para sair da situação que eu me encontro, esse exemplo é que vai fortalecer a crença de que Deus realmente, naquela frase extraordinária que Divaldo Pereira Franco falava muito, a dor é um privilégio concedido por Deus aos seus eleitos, entender que isso realmente é um fato. Porque a oportunidade de quitar um débito, seja ele pela dor ou seja ele pelo amor, é uma bênção extraordinária que muitos de nós ainda não entendemos como bênção. A gente pensa ainda que é castigo. E, enfim, está na hora de nós começarmos a entender isso, oferecendo o ombro para outras pessoas, para que essas pessoas entendam exatamente o que isso significa, que é o amor incondicional de Deus nos dando a oportunidade de repararmos o nosso passado, para que quando sairmos dessa vida a gente possa fazer como João Batista fez: não devo mais, não é? Como desencarnados quando pairáveis no espaço, escolhesses as vossas provas, julgando-vos bastante fortes para a suportar, por que agora murmurar? Vós que pedistes a riqueza e a glória, queríeis sustentar luta contra a tentação e vencê-la. Vós que pedistes para lutar de corpo e espírito contra o mal moral e físico, sabíeis que quanto mais forte fosse a prova, tanto mais gloriosa a vitória, e que, se triunfasseis, embora devesse o vosso corpo parar numa estrumeira, dele ao morrer se desprenderia uma alma de rutilante alvura, bem branca, brilhante, e purificada pela extirpação da expiação e do sofrimento. Que remédio, então, prescrever aos atacados de obsessões cruéis e de cruciantes males? Só um é infalível: a fé, o apelo ao céu. Se na maior acerbidade dos vossos sofrimentos, se na maior acerbidade dos vossos sofrimentos, sofrimentos acerbos, horríveis, maiores, no pico do sofrimento que você está passando, entoardes hinos ao Senhor, o anjo à vossa cabeceira com a mão vos apontará o sinal da salvação e o lugar que um dia ocupareis. A fé é o remédio seguro diante dos quais se esvaem os poucos dias brumosos do presente. Não nos pergunteis, portanto, qual o remédio para curar tal úlcera ou tal chaga, para tal tentação ou tal prova. Lembrai-vos de que aquele que crê é forte pelo remédio da fé, e que aquele que duvida num instante da sua eficácia é imediatamente punido, porque logo sente as pungitivas angústias da aflição. O Senhor apôs o seu selo em todos os que nele creem. O Cristo vos disse que com a fé se transportam montanhas, e eu vos digo que aquele que sofre e tem a fé por amparo, ficará sob a sua égide, a sua proteção, e não mais sofrerá. Os momentos das mais fortes dores lhe serão as primeiras notas alegres da eternidade. Sua alma se desprenderá de tal maneira do corpo que, enquanto se entorcer em convulsões, ela planará nas regiões celestes, entoando com os anjos hinos de reconhecimento e de glória ao Senhor. Ditoso, no plural, ditosos os que sofrem e choram. Alegres estejam suas almas, porque Deus as cumulará de bem-aventuranças. Santo Agostinho, 1863. Veja, não é uma promessa vã, não é uma contemplação do tipo: olha, o Espiritismo quer criar vaquinhas de presépio. Sim, para aceitação. Aquela coisa tola que a gente vê de pessoas que não entenderam ainda o que é resignação, de dizer assim: olha, estou sofrendo, olha, Deus me abençoou, que bom que eu estou sofrendo. E nós estamos vendo claramente que é uma falácia, que é uma bobagem, até porque não dá para nenhum de nós, em sã consciência, fazer um negócio desse. Vamos pegar um exemplo como Chico Xavier, né? Chico Xavier, quando falava dos seus sofrimentos, ele era exatamente essa forma como
o Santo Agostinho. Ele fazia e dizia exatamente na forma como o Santo Agostinho está dizendo, exatamente como Emmanuel orientava, porque aprendeu com Emmanuel, evidentemente, ou partilham ambos do mesmo conhecimento, se assim o quiser, que é: a preocupação com a dor do outro fazia com que a sua dor se apequenasse, por maiores que elas fossem. A preocupação com a dor do outro fazia com que a sua própria dor se apequenasse. É importantíssimo isso. Importantíssimo que entendamos isso. Sabe, qualquer que seja a dor pela qual eu esteja passando, seja ela dor física, seja a dor moral, seja a dor de saudade, seja a dor psicológica, seja a dor espiritual, seja o tipo de dor, qualquer que seja a dor pela qual você está passando, que eu estou passando, que nós estamos passando, essa dor é uma oportunidade de reparar o mal que cometemos, de quitar débitos e parar de prestar atenção nela, pelo fato de eu estar ocupado com as dores das pessoas à minha volta, quer sejam família, ou quer sejam amigos ou desconhecidos, enfim. Isso vai fazer uma diferença gigantesca. Tirar o foco da minha dor não fará com que minha dor suma, mas eu vou tratá-la de uma forma diferente. Veja, se você bate o dedinho do pé no canto de um móvel, aquele desespero que dá na gente, que a gente acaba falando até umas palavras estranhas. Que abre assim o dedinho do pé assim, e pega aquilo, vira de lado, você fala meu Deus, né? Muitos de nós falamos assim: Jesus, querido mestre, não falamos palavrão, falamos Jesus, querido mestre. Durante um certo período de tempo, maior ou menor, segundos ou minutos, nosso cérebro está única e exclusivamente prestando atenção naquela dor aguda. Portanto, toda a nossa atenção está única e exclusivamente virada para lá, para aquela dor. O que potencializa a dor, porque eu estou lhe prestando atenção. É inevitável. É inevitável. Mas, se isso acontece com uma mãe que está segurando seu filho recém-nascido com cólica, com algum tipo de dor, com algum tipo de sofrimento ou com febre, o tempo de prestar atenção na dor no pé é muito pequena, porque há alguém que precisa de sua atenção e ela não pode ficar perdendo tempo com a sua própria dor, porque o seu filho e a sua filha demanda de atenção. Aconteceu um fato que eu presenciei foi num centro espírita que eu presenciei isso, da mãe que se levantou rapidamente com a criança engasgada, portanto, podia morrer afogada, e ela se levantou, e ao se levantar ela bateu com o lado do corpo numa mesa. Sabe quando bate a quina da mesa do lado, que aquilo dói, que é um negócio extraordinário? Ela fez, meu filho, e nós batemos nas costas da criança e tal. Com dor, a preocupação dela era com o filho. Quando nós batemos nas costas da criança, a criança desengasgou e tudo mais, ela pegou o filho, aí ela se lembrou de novo da dor que ela tinha sentido e foi ver, estava com uma mancha roxa e tudo mais tal. Mas aí a dor já estava menor do que aquele ápice, que é o que nós lemos agora há pouco, que Santo Agostinho dizia, daquele ápice do momento. O que eu estou querendo dizer com isso? Que quando nós nos preocupamos com a dor de alguém, em resolver o problema de alguém,
nós passamos por cima da nossa dor, não que nós não a sentiremos, não que nós ficaremos imunes à dor, mas nós daremos menos atenção à nossa dor, porque nossa atenção estará voltada para aquela pessoa que precisa de nós e está passando por uma dor qualquer. Como dor não tem régua, não dá para medir se a dor do outro é maior ou menor que a minha, dor é dor e nós temos que respeitar. Nós temos que respeitar. Uma das coisas que eu aprendi em atendimento fraterno por 25 anos, que eu tive a oportunidade de fazer, é que a dor, a pessoa sofre e tem que ser respeitada naquela dor que ela está passando. Eu não tenho que medir essa dor, porque não existe uma régua para isso. Não tenho que medir essa dor, eu tenho apenas que entender a dor que a pessoa está passando. E depois que ela disse, depois que ela falou, depois que ela pôs para fora aquela dor, sem julgar a dor da pessoa, nós trazemos um conforto com base no Evangelho, se possível até com citações do Evangelho, para que a pessoa perceba que, independentemente, malgrado a dor que está passando, independentemente da dor pela qual ela esteja passando, pelo sofrimento que ela esteja vivenciando, pelas dores que estão visitando-a e não querem ir embora, uma visita indesejada que não quer ir embora, apesar de tudo isso, a bondade divina, o amor de Deus e a força necessária para vencer estão à disposição o tempo todo e ao lado da pessoa para ser acessado imediatamente. Ou com seu anjo da guarda, ou com os mentores amigos, ou com os corações amigos, que muitas vezes são instrumentos dos anjos da guarda para trazer um momento de paz, um momento de alegria, um momento de felicidade. Você, eu, nós estamos sendo convidados por Emmanuel e por Santo Agostinho nesse momento para auxiliarmos e servirmos. Agora a escolha é nossa se nós vamos auxiliar e servir aos guias espirituais das pessoas ou aos obsessores das pessoas. Aí é conosco. Porque da mesma forma que eu posso ser instrumento do guia espiritual para auxiliar alguém e oferecer um ombro amigo, eu posso ser auxiliar do obsessor da pessoa e ser o dedo que aponta, ser o dedo que cutuca a ferida, ser a voz que machuca, ser o julgamento que destrói, ser a pressa gigantesca em julgar que determina a dificuldade pela qual a pessoa vai passar ser ainda maior. Uma escolha. Boa escolha para você, boa escolha para mim. Tomara que escolhamos o melhor possível, não é? É isso. Vamos fluidificar a água, então. A água já foi fluidificada pelos mentores. A gente vai agora doar a nossa parte magnética e fazer o pedido para quem a gente gostaria que essa água fosse um bálsamo, um remédio curativo para o perispírito ou para o corpo, né? Então vamos lá. Elevemos novamente o pensamento até Jesus. Senhor Jesus, querido Mestre e amigo, Deus Pai Todo-Poderoso, benfeitores espirituais, amigos mentores nomeados e não nomeados, guias espirituais presentes, seu Caibar Chuta, sua equipe de Alvorada Nova, seu Bezerra de Menezes, seu Allan Kardec e seu Agostinho, um beijo no coração de todos e cada um de vocês. Obrigado pela ajuda, obrigado pela presença, obrigado pelo ensinamento. Claro, Senhor Jesus, que nossa gratidão é direcionada ao Senhor, porque aí chega até os demais irmãos, porque a sua visita à nossa casa faz uma diferença muito grande. Utilizar a nossa casa como base para os espíritos superiores trabalharem é verdadeiramente uma honra, um privilégio, e muito obrigado por isso, né? É uma coisa que não depende da gente, depende de vocês, mas a nossa parte a gente está tentando fazer. E é nisso aqui que a gente apela, que é mais um pedidinho, que o Senhor acrescente mais um pouco de misericórdia a essa que o Senhor já nos dá. Não desista da gente para que nós consigamos evoluir o suficiente nessa encarnação, cumprir o planejamento encarnatório,
da melhor forma possível. O pedido vai, portanto, para que essa água seja fluidificada para atender aos nossos anseios de força moral, de força espiritual, de força física, de reparação perispirítica, de reparação moral e de reparação do corpo físico na medida do possível, dentro da nossa capacidade de entendimento, aceitação e merecimento. Então, mestre, agora cada um de nós direciona o pensamento para quem a gente gostaria que essa água tivesse todas essas propriedades ativas. É isso, mestre. Muito obrigado de coração ao senhor e aos demais que estiveram aqui conosco. Até a próxima semana, se Deus quiser, com mais o Evangelho no Lar. Um beijo no coração e que assim seja. A vocês, meus amores, um beijo enorme no coração também. Muito obrigado por terem estado conosco. Se você compartilhar, curtir esse vídeo, curtir, comentar e compartilhar, cada curtida, cada comentário, cada compartilhamento, as plataformas, o YouTube e o Facebook, recomendam para mais 5 pessoas. 4 ou 5 pessoas. Isso é um bom meio de divulgar a doutrina espírita. Nosso vídeo não tem fins lucrativos. Não ganho dinheiro com o vídeo. É só mesmo para divulgar a doutrina espírita. Então, se você puder ajudar, não custa nada para você. É só apertar um botãozinho. Tchau!